Hoje vamos falar sobre hipertensão. Eu estou aqui com a doutora Luana, que vai nos falar vários detalhes sobre a hipertensão. E o que é a hipertensão, doutora Luana? Então, hipertensão é a pressão alta. Ela significa que o paciente tem a pressão consistentemente acima de 14/9. É uma patologia, uma doença muito comum no Brasil. Em torno de 25% da população tem pressão alta. Quando a gente olha para a população acima de 60 anos, essa porcentagem chega a 50%. Quais são as causas da hipertensão? Então, a hipertensão muitas vezes ela não tem uma única causa, então a gente não conhece exatamente qual é a razão. Ela é mais multifatorial e aí tem inúmeros fatores de risco que vão causar hipertensão, como por exemplo a idade, o sobrepeso, o sedentarismo, questões até raciais, o estresse emocional, hábitos alimentares. Então são vários fatores que vão aumentar o risco da pessoa vir a desenvolver hipertensão. Por que devemos tratar a hipertensão? A hipertensão, ela causa um machucado na parede dos vasos, porque essa pressão consistentemente elevada acaba machucando o vaso, que ele pode ficar mais fino, afunilar. E ao afunilar, ele pode chegar ao longo do tempo até entupir. Se esse entupimento acontece no coração, acontece um infarto. Se ele acontece no cérebro, é o que a gente chama de derrame, o AVC, acidente vascular cerebral. Se ele acontece nos rins, ele pode levar à perda da função renal, até um ponto que a pessoa vai precisar, por exemplo, de diálise, porque o rim não funciona de forma mínima para a sobrevivência. E tudo isso pode ser evitado se você controla a hipertensão. Doutora, como podemos tratar a hipertensão? Para controlar a hipertensão, você tem que acompanhar com o seu médico, você tem que ir nas consultas, ele aferir constantemente. Sempre que a pressão estiver 14/9 ou acima, a terapia tem que ser ajustada para que ela possa ficar abaixo disso e evitar todas essas lesões. Como identificar a hipertensão? Para a gente identificar a hipertensão, a gente utiliza um aparelho chamado esfigmomanômetro. Nele, através de um enfermeiro, um médico, um profissional da área de saúde, ele vai conseguir quantificar a sua pressão arterial. O que é a pressão sistólica e diastólica? A pressão arterial ela é quantificada em milímetros de mercúrio. E a gente sempre ouve, tem dois valores da hipertensão. 12/8. O que representa esse 12/8? O 12, que é a pressão máxima maior, é a pressão sistólica, enquanto o 8, que é a pressão menor, é a pressão diastólica. O que isso significa? A pressão sistólica é a pressão quando o coração está em sístole, ou seja, quando ele está contraindo. E a pressão diastólica é quando o coração está em diástole, quando ele está relaxando. Então, a pressão na sístole, ela representa quando o coração contrai, enquanto na diástole representa a resistência do vaso àquela pressão. E como que isso acontece na prática? Como é que a gente afere isso, A gente pega o esfigmomanômetro, coloca numa pressão máxima e a gente vai abaixando aquela pressão aos pouquinhos. Assim que a gente consegue ouvir o batimento cardíaco, a gente chama de pressão sistólica. Quando o batimento some, desaparece, a gente chama de pressão diastólica. Doutora, quais os sintomas da hipertensão? Na maior parte das vezes é assintomática e esse é o maior perigo. Existem duas situações, Aquela pessoa que não sabe que é hipertensa, então não tem a menor noção do diagnóstico e ela vai continuar lá por muito tempo, sofrendo todos os danos daquela pressão alta. E aquela outra que já tem o diagnóstico, já toma os seus remédios, acredita que está sendo tratada, mas na verdade ela não está bem controlada. E é por isso que é sempre importante você ir no seu clínico, você acompanhar, você aferir a sua pressão, para que possa ser feito esse diagnóstico de forma imediata. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos vendo, nos ouvindo sobre esse tema hipertensão? Então, gente, considerando que a hipertensão muitas vezes é assintomática, é fundamental que você visite o seu clínico com frequência, porque não é dependente de sintoma, não é você se sentindo mal que você vai procurar o atendimento. Você tem que ir antes de você sentir as consequências da hipertensão. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos vendo, nos ouvindo hoje sobre o tema hipertensão? É muito importante que as pessoas tenham um hábito de vida saudáveis, consigam fazer exercício físico, mantenham o corpo sem sobrepeso, evitem o fumo, evitem o álcool em excesso e várias outras medidas que promovem a saúde. Além disso, o mais importante é que você procure regularmente o seu médico. Você deve procurar o seu clínico mesmo quando estiver assintomático. Não é necessário que a patologia, uma doença, já que tenha causado um sintoma em você, para que você lembre de cuidar da saúde.
Obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde.